Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer um passeio até o ano de 1983. Vamos conhecer a história da Miss São Paulo 1983, a Jimena Franco Carmelo. Rejane, seja bem-vinda, Miss Rio Grande do Sul 83, Edjane, sejam muito bem-vindas. E vamos conhecer a história da Jimena Franco Carmelo, Miss São Paulo 1983. Vamos voltar a 40 anos. Ela já chegou aqui, vou mandar o convite para ela, para a Jimena. Sejam muito bem-vindos ao TV Miss Brasil Forever. É um prazer ter todos vocês esta noite, dia do folclore, dia 22 de agosto. Boa noite, Jimena. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda à série de lives Miss Brasil Forever. Vamos fazer um passeio juntos até 1983 e reviver todo o seu tempo de Miss, né? Toda a sua trajetória no Miss Brasil 83, viu? É um prazer muito grande. Muito obrigada pela oportunidade aí de reviver a minha história, né? Sim, sim. Então vamos lá, Jimena. Jimena, você foi uma muito peralta na sua infância? Fui, viu? Sabe que as fotos de quando eu era criança, eu estava sempre com mercúrio cromo nos joelhos. Que era a época do mercúrio cromo, né? Então, por aí eu vejo que eu era bem peraltinha, viu? Ou estabanada, eu acho que eu sempre fui muito estabanada. E isso fazia com que a todo momento eu me machucasse, né? Caísse e me machucasse. Sim. E eu queria que você falasse sobre a sua cidade natal e você propagasse os pontos turísticos dela. Sabe que eu tive uma vida meio de cigana, né? Porque o meu pai era gerente de banco e de tempos em tempos a gente mudava de cidade. Mas eu sou natural de São Roque, uma cidade muito querida. E São Roque, lá no passado, quando o nosso clima não era tão quente, porque agora mudou o clima de muitas cidades, né? O clima, de uma forma geral, teve muita alteração. Mas São Roque era considerada a Suíça brasileira. Então, era uma cidade bem fria, bem úmida, e tinha lá a sua natureza, né? Eu acho que a área verde maior, o pulmão verde que a cidade possibilitava, não deixa de ser até hoje um ponto turístico. Hoje tem as vinhas, né? Tem o caminho das uvas, então nós temos lá muitos vinhos, enfim, tem todo um trajeto, como é feito no sul, também tem na região ali na cidade de São Roque. Mas é uma cidade muito tradicional, então tem o padroeiro, né? Recentemente, agora semana passada, nós tivemos a festa de São Roque, que é uma festa muito tradicional, e que move toda a cidade em prol desse movimento, mas é uma cidade muito querida, apesar de eu ir muito pouco para lá. Sim. Olha, a Rejane Hayden está mandando boa noite para a gente. Boa noite, Rejane. Boa noite a todos aí, boa noite, minha querida. Ô, Jimena, na sua adolescência, você já queria ser uma Miss, não é? Como surgiu o convite para você se inscrever num concurso de beleza? Olha, eu não tinha essa intenção, não. Eu sempre tive assim, vontade de ser jogadora de basquete, porque eu sempre fui muito alta, né? Mas a minha mãe, ela foi em São Roque, ela foi princesa da uva na cidade dela, né? No período em que ela era jovem. Então, ela sempre trouxe um pouco esse viés. E aí, na medida em que eu fui ficando alta, tinha um outro viés de ser modelo na cidade, que nessa época eu morava na minha adolescência, eu já estava em Dayatuba, não estava mais em São Roque. E aí surgiu essa possibilidade, porque o meu pai, bom, a gente vai falar sobre isso, né, como é que surgiu. Mas justamente pelo meu pai ser gerente de banco, então eu acabei indo pelo viés do concurso por meio do concurso do banco, que ele trabalhava no Banco Itaú. Mas assim, na adolescência especificamente, eu nunca tinha tido a intenção de trabalhar nem como modelo e muito menos Miss. Sim. E teve concurso lá no Miss Sorocaba 83, ou você foi aclamada? Como foi o processo para você representar a cidade de Sorocaba? Então, foi justamente por isso, porque como meu pai era gerente do
banco de uma das agências de Sorocaba, até aquele ano, o Itaú sempre teve um concurso de Miss das suas funcionárias, mas eram só para as funcionárias. Mas em 82, se não estou enganada, acho que foi isso, 82, foi feito um concurso, aberto o concurso para os filhos, as filhas dos dependentes. Então eu participei do Miss Itaú Brasil e eu ganhei como Miss Itaú Clube Brasil. E nessa oportunidade, tinham duas pessoas que compunham o júri, uma delas era a Solange e a outra era o representante do concurso Miss Brasil. E aí eles me convidaram para participar do Miss São Paulo. Nós entramos aí em contato com as pessoas lá de Sorocaba e naquela oportunidade não havia, né, um interesse de fazer um concurso de Miss Sorocaba para eu participar, para daí então, se eu ganhasse, eu ir representando a cidade no Miss São Paulo. Então, dessa forma, eu fui aclamada. E eu acabei não num concurso específico do Miss Sorocaba. Então, eu fui direto como Miss Itaú Brasil, Miss Itaú Clube Brasil, representando Sorocaba no concurso de Miss São Paulo. Certo. E agora eu queria que você falasse da sua experiência lá nos bastidores do programa Silvio Santos, da etapa do Miss São Paulo, principalmente a final, não é, que você teve a Maristela Grazi, que já foi Miss Brasil Mundo 81, ficou em quarto lugar no Miss Mundo de 81, e você tinha ela ali, uma fortíssima candidata ali disputando com você. Como é que foi aqueles bastidores daquela final do Miss São Paulo 83, Jimena? Olha, eu acho que talvez tenha sido até, por um lado, foi mais intenso do que o próprio concurso de Miss Brasil. Porque, apesar de ser na época dos estados, aí, que era Rio Grande do Sul e São Paulo, cada semana tinha uma eliminatória, né? Então, foi interessante, foi diferente. Era um fim de semana, era uma coisa muito rápida, né? E, sem dúvida alguma, a expectativa ali, no caso da Maristela, era que ela fosse, realmente, ela era uma forte candidata. Embora, com todo respeito a ela, eu entendia que naquele contexto do que era o Miss, né, porte de Miss e tudo mais, como eu era mais alta, eu já tinha um porte maior, um volume maior, uma presença ali maior, né? Com tudo que ela era uma graça, ela tinha um rosto que era uma boneca, né? Então, realmente foi muito emocionante. Eu me lembro que eu chorei muito porque foi muita pressão em cima, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem no processo quando você está num concurso. Qualquer concurso, independente de beleza, gera toda aquela tensão para que você seja eleita, você seja escolhida, né? Então, isso é bem interessante também. Deixa eu só fechar aqui meu volume aqui. Pois não, pode falar. E qual foi a sensação que você sentiu ao ser eleita, né, a Miss São Paulo 1983? Era muito gostoso, né? Foi muito gostoso, porque não deixa de ser uma realização. Como eu falei no início, minha mãe, ela trouxe isso, né? Embora eu não tive a minha adolescência focada em concurso, nada disso, mas a partir do momento que, por meio da possibilidade do Miss Itaú, eu participei e ganhei, atingiu, quer dizer, acessou todo um histórico da vida dela, né? Então, a gente sabe que a gente acaba sempre projetando um pouco nos filhos. Então, foi uma experiência muito gostosa, eu não nego, não. E, acima de tudo, principalmente para ela, né? Como uma forma de coroá-la da época em que ela também participou de um outro formato, mas de um concurso de beleza. Sim. A Solange Frazão, Miss São Paulo 82 e Vice-Miss Brasil 82. Depois do concurso, ela lhe passou algumas dicas para você, ela ficou sua amiga. Por um período, a gente esteve próxima, assim, por conta de que ela participou, se eu não estou enganada, acho que numa das eliminatórias ela também estava presente lá do concurso de Miss São Paulo. E depois, como eu já havia a conhecido também no concurso do Miss Itaú, né? Então eu me lembro que a gente ficou um pouco próxima na época, assim. Depois a vida toma aí o seu rumo e cada um segue seu caminho. Mas foi muito rápido também. Quando terminou o Miss São Paulo, Miss Rio e Miss Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado, uma questão de menos de 30 dias, a gente já teve o Miss Brasil.
Então, nós não tivemos muito tempo de contato, né? Mas no período em que nós estivemos próximos, ela foi muito bacana, muito gentil. E após a sua eleição, como aconteceu a sua preparação para o Miss Brasil 83? E você teve todo o apoio, não é, e suporte da produção para disputar o Miss Brasil? Olha, a gente, como eu disse a você, foi muito rápido, né? Então, nós tivemos um tempo muito curto para a preparação. Mas eu acho que, diante do tempo em que nós tínhamos, né? Cada uma de nós ali se preparou da melhor forma possível. Inicialmente, a gente tinha aquela predisposição de preparar o traje típico, de preparar um traje de gala, mas como o SBT ele nos deu esse material para nós, essas roupas, né? Isso facilitou também. Então, não tive assim, uma preparação exaustiva. Lógico que eu me lembro de ter cuidado mais do corpo, né? Para que tudo se mantivesse dentro do encaixe. Hoje eu olho, né, para trás e, puxa vida, quando você é jovem, você tem tudo no lugar ali, não precisava fazer mais nada, né? A perna estava durinha, seios bonitinhos em pé, né? Não tinha varizes, mas a gente tem aquela coisa que não precisa melhorar ainda, né? Então, assim, eu acho que eu devo, conversando aqui com você, estou sensando, eu acredito que eu devo ter feito algumas massagens, alguma coisa assim, para poder manter a linha do corpo, a cintura, né? Tudo bem torneado, muito bem modelado, vamos dizer assim. O Sidney Carilho, ele está perguntando se quais são os prêmios que você ganhou como Miss São Paulo. Olha, como Miss São Paulo foi um valor em joias, que não era muito, me lembro que deu algumas peças, acho que deu o equivalente a brincos, uma gargantilha e uma pulseira em ouro, alguma coisa assim. Teve um valor também que não foi muito alto em dinheiro para roupas, né? Mas o que valeu muito a pena foi o carro. Então, na época, eu ganhei um carro, foi um Gol, logo que lançaram o Gol. E valeu muito a pena, sem dúvida alguma, né? Sim. O Marcelo de Laurentins, ele pergunta, Jimena, você tem o DVD da sua eliminatória? Não tinha absolutamente nada. E, aliás, eu estou conseguindo pegar tudo pelo que você está postando aqui, né, na TV Miss. Foi maravilhoso, porque eu não tinha absolutamente nenhuma lembrança, nenhuma recordação. Porque se eu não estou enganada, logo depois do concurso, não consigo exatamente medir se foi um ano, houve uma enchente na Vila Guilherme. E muito material lá foi perdido. Inclusive, pela informação, pelo menos que eu tinha, né, é que parte dessas filmagens do período do concurso estava dentre essas perdas que a TV teve. Então, eu não tinha absolutamente nada. Foi muito rico a gente ter essa aproximação e eu poder verificar um pouquinho aí sobre todo esse material, né? Sim. Jimena, agora eu queria saber o seguinte, como você se sentiu sendo anfitriã do concurso, sendo a favorita pelos paulistas para conquistar a coroa de Miss Brasil? Olha, o fato de ser, né, anfitriã foi muito gostoso, porque eu esperei ali, recebi todas as meninas que estavam chegando, né, sem dúvida alguma. E aquele momento era um momento inicial de aproximação, então eu acho que isso acabou sendo assim bem rico. Depois, de novo, na minha época a gente não tinha as mídias, né? Se fosse hoje, acho que nós manteríamos o contato por 20, 30 anos, pelo tempo que houvesse a possibilidade. Mas naquela época não tinha celular, então era só telefone fixo. Então a continuidade dessa amizade, ela acabou ficando muito restrita. Mas foi um momento muito interessante, muito gostoso o fato de recebê-las, né? Sim. Agora eu queria que você contasse tudo sobre os bastidores do Miss Brasil 83, né? Aquilo que você vivenciou, você pode falar das meninas. É verdade mesmo, eu soube que as Misses, acho que em lives anteriores falaram que teve Miss que casou com um cadete lá de 83, não sei se foi o ano de 83, né? E o que aconteceu nesse Miss Brasil, Jimena? Olha, eu acho que o processo é muito rápido. A gente fica 15 dias juntas ali,
são muitos ensaios, né? Eles são exaustivos. No ano do meu ano, que foi 83, ainda nós tivemos, que acho que foi o primeiro ano, se eu não me engano, de viagem, que era aquela coisa para poder fazer umas cenas dos biquínis, né? Que a gente Isso, foi lá isso. para Manaus. Inclusive, eu ia, a próxima pergunta, né, que vocês foram para o Amazonas, e eu queria também que você contasse todos os detalhes do que lhe aconteceu quando você provou o sorvete de cupuaçu, que tá, faz Esse ficou parte na aí história, esse ficou na toda a história, história. não é? Então, vamos dizer assim, com relação a bastidores de uma forma geral. É um processo muito exaustivo, muitos ensaios. Até aquele ano tinha participação das mães, grande parte eram as mães, algumas eram acompanhantes, eram amigas, mas a maior parte eram mães. E aí as mães ficavam acompanhando. E a bisbilhotagem, às vezes, surgia por meio das mães, porque elas ficavam o tempo todo acompanhando os ensaios, né? Mas, de uma forma geral, assim, eu sempre fui muito descolada, assim, com essas questões, sabe? De não me envolver e fazer o meu trabalho ali, tentar fazer o melhor que eu podia. Então, eu acho que foi bem administrado da minha parte. E a minha mãe é que depois sentiu, sofreu, entre aspas, um pouco, por essa questão do meu desmaio lá do Cupuaçu, que foi muito simples, né? A situação foi muito simples. Ela foi diferenciada pelo fato de eu ter tido uma convulsão. Mas foi um fato que eu, calor, Manaus, aquela umidade, eu sempre tive um viés assim de ser organizada. Então eu me lembro que eu acabei arrumando meu material, minha mala, antes do que as demais meninas. Então eu desci, fiquei esperando e devido ao calor intenso, eu tomei, acho que tinha umas 3, 4 bolas do cupuaçu, que é uma fruta maravilhosa, é delicioso o sorvete. Mas em seguida a gente começou a jantar. Então, para mim, só pode ter havido realmente um choque térmico entre o que eu estava com o estômago, com o organismo resfriado ali, e comer em seguida, né, um alimento bem quente. E aí eu não me lembro mais nada, eu já me lembro estando acordando, saindo do carro, bem zonza, assim, não sabia onde eu estava, e depois eu vim a saber que eu tive, foi uma convulsão. E aí a gente fez exames e tudo mais, e eu tenho uma saúde, até hoje eu tenho uma excelente saúde, nunca tinha tido nada anteriormente e nem tive depois. Mas isso, por uma questão talvez de uma falta de habilidade, eu diria, né? Um tato, eu penso que isso não deveria ter sido levado ao público da forma como foi. Mas também não fez diferença para mim, nem fiquei mais feliz e nem triste por isso. Foi uma fatalidade que aconteceu e aí eu segui a minha vida como um todo, porque era o propósito que eu tinha é que isso não poderia manchar a minha vida de forma alguma. Foi uma fatalidade, apenas isso. Mas é muito interessante como até hoje isso fica na memória das pessoas que me acompanharam no concurso daquela época. Né? Eu estou Certo. vendo que o E Marcelo agora, está perguntando aqui se é, isso pode ter me prejudicado. Até pode, viu, Marcelo? Até pode. Porque como foi uma coisa maldita, maldita ali, né? Mal colocada, vamos dizer assim, cada um tem uma interpretação. Na verdade, eu diria que eu acho que, de uma forma geral, ali todas nós fomos muito prejudicadas. Porque eu não sei o quanto que as meninas se lembram disso. Mas eu me lembro que no momento em que, por exemplo, que estava no período da minha votação, aquela atriz, a não sei o que Castro, lá não me lembro o nome dela, é, ela não. é, 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 aquela. Verônica Verônica, Castro. acho que era isso, isso. Ela mal deu a nota ali, eu me lembro muito bem essa cena, ela levantando, porque logo depois ela foi entrevistada. Ela teve um momento lá que ela foi dada a palavra para ela tal. Então, assim, havia uma movimentação ali muito esquisita. E não só comigo. Eu acho que como um todo, sabe? Então, eu digo que foi mal colocada a situação do cupuaçu ali, que pode ter me prejudicado, mas eu entendo que, de uma forma geral, a movimentação que foi feita ali, que teve algumas coisas bem estranhas, como foi colocado nos posts aí, os comentários dos posts que você fez durante a semana, teve outras jovens também que tiveram nota 3 nota 2 nota Inclusive, a gente, 12. justamente, a pergunta já está na sequência aqui que eu vou fazer para você Isso. dessas notas.
Eu queria dar um aviso para os nossos seguidores que estão acompanhando aqui a live, que eu tenho várias perguntas aqui para fazer para a Jimena em ordem cronológica da história dela. Quando terminar todas as minhas perguntas, nós vamos, Jimena, dar uma olhada aí nos seguidores, as perguntas dos seguidores, para você ir respondendo também. Se Perfeito. coincidir de algumas que eles já perguntaram que está aqui no contexto, vai casar bonito, não tem problema, tá certo? E Combinado. aí era isso. E essa questão que você falou de prejudicar um pouco você antes, porque na entrevista Silvio Santos comentou que você quase iria ser sendo desclassificada, né? E você, aí a pergunta que eu faço para você é essa: você temeu que isso pudesse lhe acontecer? Não, isso realmente não passou em nenhum momento pela minha cabeça. Até porque, ao pé da letra, não, vamos dizer assim, eu não fiquei doente, eu não fiquei de cama, não tem sentido. Quer dizer, foi tão ridícula essa colocação, né? É que foi um mecanismo dele entrar nesse fato de que se eu sabia que precisa ter saúde, uma miss tem que ter saúde. E outro detalhe, eu não me lembro o nome aqui também, porque, enfim, não é tão relevante, mas o grupo do Silvio Santos, ele tinha um plano de saúde, não me lembro o nome aqui, era famoso também para a época. E eu fui assistida por esse plano de saúde, né? Tanto é que primeiro exame que eu fiz aqui quando eu cheguei em São Paulo, naquele período, né? Logo no dia seguinte, foi uma tomografia, para ver se de fato eu tinha alguma coisa cerebral e de repente poderia até ter, né? Porque essas coisas às vezes do nada se manifestam. Então eu passei um dia lá no hospital fazendo um monte de exame e tal, e como eu disse, não deu nada, porque realmente eu não tinha nada, mas de qualquer forma era uma forma dele valorizar o próprio produto, um produto que ele tinha no grupo. Então assim, eu achei que acima de tudo foi uma falta de habilidade mesmo na condução, mas vida que segue. Aconteceu o que tinha que acontecer e tá tudo certo. Sim. Live maravilhosa. Já estão dando os parabéns aqui por essa live, né? Assim, eu queria que você saiba que quanto mais assim é distante o ano, né, da história da Miss, de cada Miss, mais os seguidores, né, os fãs do mundo Miss gostam de ouvir essa história, porque querendo ou não, nós voltamos a 1983 e nós estamos falando de tudo que aconteceu em 1983. E o Marcelo está dizendo aqui, você continua linda, Ah, muito né? obrigada, obrigada. Então vamos lá, que tem muita coisa aqui para a gente saber aí com você de 83. Ô, Jimena, o que você achou sobre o empate entre as misses Santa Catarina e Bahia? Pois não teria sido melhor ter um top 7 em vez do top 6, com a entrada da Miss Bahia também? Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu nem me lembro desse contexto, né? Mas eu acho que deveria ser, vamos dizer assim, algum tipo, sempre tem um desempate. Então, o desempate é a idade, criar alguma forma de desempate. Até se você for ver bem, eu acho que nem eu era para estar entre as seis. Porque a partir do momento em que são cinco. Que até então eram cinco, nunca era seis. No meu ano é que foi seis. Então, assim, gerou o fato de ter um empate, deveria estar estabelecido que haveria um item X lá, ou simpatia, ou medidas, o traje típico, algum ponto que pudesse fazer o desempate. Porque aí tudo ficaria mais simples, entendeu? Então, né, tem algumas O que ele regrinhas fez, aqui. ele fez, na época ele pegou a Miss Santa Catarina, né, e a Miss Bahia e levou para a votação do júri, por duas vezes quase, para poder o júri decidir quem das duas entraria para compor o top 6. E a Bahia acabou ficando de fora, quer dizer, se for empatado, eu acho que era justo que ela entrasse também. Não ia fazer também tanta diferença, né? É o que eu estou falando. Eu penso assim, que se houve um empate, porque de qualquer forma, gente, só uma ia ser vitoriosa. Então, você colocar mais duas para um grupo que depois só vai sair mais uma,
Então, assim, eu sou mais prática. Eu colocaria um termo de desempate. Agora, se a partir de todos, se o traje de gala tivesse empatado, se o traje de maiô também tivesse empatado, as medidas empatadas, ok, aí vai entre as duas. É, Mas eu penso que poderia ter tido deveria alguma ter forma. ter tido um critério, concordo com você. E, Jimena, para você, qual foi a prova mais difícil do Miss Brasil 83? A prova, olha, Entrevista, traje de banho, traje de noite, talvez fazer a gravação lá em Manaus, não, porque, em Manaus. nossa, foram acho que quase que 8 horas de gravação para 30 segundos de exposição na TV, né? Então isso foi exaustivo, essa parte aí foi bem exaustiva. Mas fora isso, que eu me lembre assim, eu não tive nada que pudesse ter sido, com exceção dessa questão aí, como eu disse, que a minha mãe sentiu muito, minha avó sentiu muito, né? Que elas acham que isso foi, além da indelicadeza, acabou me prejudicando. Mas isso é coisa de mãe de Miss e vó de Miss, que só muda de endereço. Sim. Agora vamos à questão das notas. Qual a sua opinião sobre aquele show de notas baixas? Um para você, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Né? Quer dizer, vocês três, na contagem dos votos, pegaram cada uma nota 1. Quer dizer, todo mundo até hoje critica com relação ao Miss Brasil 83 por esse show de notas baixas, que ali decidiu, né, completamente o futuro, né, de vocês ali. Com certeza. Eu penso assim, quando você chama uma pessoa, quando você convida alguém para ser jurado, porque depois do concurso, nossa, por várias vezes eu participei, acho que todas nós acabamos sendo convidadas para participar de concursos na sua cidade, na cidade vizinha, né? E a gente tem uma linha estabelecida, um parâmetro estabelecido para que a gente possa julgar as candidatas. E você dá para uma candidata que está representando um estado, independente do estado que ela está, ela já teve uma trajetória e ela já passou por ali. Então, o mínimo que poderia ser dado é um 5. Você dá 10 para quem você acha que deve ser a candidata que vai ganhar o título, que é merecedora, e dá 5 para as demais. Seria a forma, assim, com maior elegância, de você escolher uma candidata que você acha que deve melhorar, que deve ser a vencedora. Então, de novo, foi um momento assim, de muita deselegância de quem deu essas notas baixas. Não estou falando isso porque eu recebi, mas porque outras meninas receberam. Eu jamais fiz isso em toda essa minha trajetória, quando eu participei de jurada, como jurada, né? E às vezes isso dá abertura para o que tantas pessoas já disseram, que tinham ali cartas marcadas, um jogo de interesse. Para mim foi uma composição, foi um jogo de interesse e jogo de desinteresse. Porque o fato de ficar desinteressante porque as pessoas tinham outros interesses, é onde foi ali, deu e tudo mais, sabe? Então, assim, de novo, cada um sabe de si. Tem um momento em que a gente vai chegar lá do outro lado e vai falar, bom, o que eu fiz na minha vida, né? Eu posso ter a certeza, eu digo para você, que eu sempre fiz o melhor que eu pude em tudo aquilo que eu executei até hoje. E espero seguir assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai caber a quem realmente fez e pode dormir depois de 40 anos ainda achando que fez o melhor que pôde também, né? Sim, com certeza. E quem, na sua opinião, quem era a sua favorita ao título de Miss Brasil 83? Olha, a gente sempre falou muito da Denise, porque a Denise ela tinha uma beleza muito diferente, né? Ela tinha os cabelos bem escuros, a pele bem clara, ela tinha uns olhos assim muito expressivos, era muito alta, muito esguia. Então, eu não posso dizer para você, assim, não me lembro de estar falando com outras candidatas que ela seria a vencedora, mas para mim ela era a candidata mais forte ao título, com todo o respeito à Marisa também. Aqui a ideia não é desmerecer ninguém, né? Mas a Marisa, ela teve uma nota média, que eu me lembro também, hein? Ela teve uma nota mediana
e que nessa nota mediana foi onde ela conseguiu o valor, que, né, a quantidade de pontos que a tornou Miss Brasil, e com certeza ela fez jus a esse título também. Mas, sem dúvida, a Denise era uma candidata fortíssima, e se ela tivesse recebido o título, o Brasil também estaria muito bem representado. Sim. E você ficou muito ansiosa no momento das apurações das outras candidatas, enquanto você aguardava sentada no trono da Miss Brasil 83? Sabe que eu nem me lembro isso? Eu sentei no trono? Sim, Não me você lembro. ficou aguardando, o Silvio mandou você sentar lá no trono, que as suas notas eram lidas por último, e você sentada lá no trono do Miss Brasil, vendo a apuração das meninas lá. Não me lembro, mas não. Sabe por quê? Porque depois da entrevista, vamos dizer assim, até o processo da entrevista, eu acho que eu estava no páreo, vamos dizer assim, né? Por toda a apresentação, tudo mais, pelo porte que eu tinha, que eu nunca me considerei assim, nem hoje, eu não me considero uma mulher bonita. Eu me considero uma mulher com porte. Naquela época eu já tinha porte, né, pela altura, tudo mais. Então eu fazia um combinado, um jogo bem bonito, uma composição bonita. Então eu considerava que eu tinha condições de estar no páreo entre as primeiras aí. A partir do momento em que o Silvio foi muito infeliz naquela colocação da entrevista, para mim o concurso ele parou ali, sabe? Eu tinha certeza de que ali já tinha sido dado para mim o cartão de que, olha, você está fora do páreo. Então aí eu fiquei mais light nesse sentido, né? Eu desconectei com o processo. Eu acho que você falando agora que eu estou tentando resgatar, eu acho que eu me lembro de você falar assim, pô, como se dissesse assim, mas eu vou sentar lá, ficar guardando as notas, né? Alguma coisa assim. Mas para mim já estava tudo certo de que eu não seria a primeira colocada, então eu comecei a curtir mais o movimento mesmo, né? E o que você achou da vitória da nossa querida Marisa Fulir Coelho, Miss Brasil 83? Então, conforme eu disse, com todo o meu respeito a ela, eu considerava que a Denise era uma candidata que tinha mais condições dentro do que se propunha o concurso do Miss Brasil, né? Ela tinha realmente um porte muito diferenciado. Mas, fora isso, lógico que quando ela ganhou, nós também, eu fui, abracei, dei os parabéns, porque, imagina, não tinha absolutamente nada contra ela, absolutamente nada. Ela ganhou por conta dessa estrutura que nós não entendemos muito bem o que estava ali. Tenho certeza absoluta que não foi nada armado para ela ganhar. Tenho certeza absoluta disso também. Eu acho que foi um desencontro tão grande entre esse jogo de interesses e desinteresses que foi no que culminou no resultado que nós tivemos. E você e a Marisa, vocês ficaram amigas após o concurso, Jimena? Eu e quem? Desculpe, não entendi. A Marisa? Você e a Não, Marisa. não, porque é isso que eu estou dizendo. Se fosse hoje, eu creio que o processo seria bem diferente, né? Por conta dessa aproximação que a gente tem. Mas naquela época, acabou, vida que segue. Porque, por exemplo, a Marisa e mesmo as outras candidatas, cada Miss, né? Não candidatas, eram todas Misses já. Certamente elas teriam um quantum de compromissos nos seus estados, né? Participação em alguns eventos, em alguns programas. Então a vida acabou ficando muito independente, cada uma no seu pedaço. E eu segui a minha vida também, voltei para a faculdade, depois eu parei faculdade, enfim, fui seguindo a minha vida como um todo também, né? Ô, Jimena, na live que eu fiz com a Mônica Lima, né, a Miss Pernambuco 83, a Mônica falou que nas vésperas do concurso teve um teste, né, de Marisa para ser atriz, assim, com Silvio Santos, né, no palco. Acho que Você, sim. que você pode comentar para a gente assim? Você viu esse teste? Como é que foi? Foi muito engraçado assim na época. Nossa, eu fico besta de ver como que essa mulherada lembra de tudo. Agora falando, realmente eu me lembro alguma coisa assim da Marisa, mas foi uma coisa muito leve, não foi nada assim muito profundo. Eu acredito que o Silvio Santos acabou levando mais na brincadeira do que com a seriedade, né? Foi mais um momento de descontração ali, se é exatamente, né? Sim.
Ô, Jimena, se você pudesse voltar no tempo, até 1983, o que você faria de diferente para vencer o Miss Brasil? Acho que nada. Eu não faria nada diferente. Talvez eu teria tomado apenas uma bola de cupuaçu ao invés de 4. Talvez isso apenas. Se eu pudesse mudar, eu mudaria esse detalhe aí apenas. Fora isso, absolutamente nada. Eu acho que eu construí uma trajetória dentro da minha linha mesmo de raciocínio, dentro do que eu recebi de formação dos meus pais, da minha conduta, minha forma de agir. Então, eu não teria alterado absolutamente nada. Eu faria exatamente da mesma forma. Sim. E como foi o seu reinado de Miss São Paulo 83, pós o Miss Brasil? Olha, eu sempre fui uma... Bom, sou de uma cidade do interior, né? Então, eu sempre fui muito família. Sou filha única, então minha família sempre foi muito pequena. E então eu não tive assim grandes perspectivas, primeiro de fazer carreira, porque eu já tinha muito na minha mente de que tudo é passageiro, né? E o concurso, apesar de todo o seu glamour, ele também é passageiro. E eu nunca pensei em viver disso, de ser atriz, né? Eu sempre busquei, hoje eu entendo isso, na época em que eu era jovem eu não percebia. Mas eu acho que a minha proposta para essa vida sempre foi o autoconhecimento. Foi ele que me moldou, né? Ele que conduziu os meus movimentos e as minhas escolhas. Então, depois do concurso, eu participei de alguns eventos, de alguns programas na TV, de outros concursos, mas assim, eu sempre tive o pé muito no chão com relação a isso. E com isso eu acabei levando uma vida de uma mulher, de uma jovem, né, do interior. Assim, uma coisa muito simples, né? Uma vida muito simples. Exatamente isso. E, Jimena, o que era ser uma Miss em 1983, há 40 anos atrás? Eu acho que a minha geração pegou a raspa do tacho, né? Que depois, de alguns anos depois desse concurso de 83, eu acho que até 84 ainda seguiu da mesma forma. 85 em diante que acho que deve ter mudado. E, e eu vejo assim que nós tínhamos ainda um glamour, né? Então nós éramos convidadas para alguns eventos específicos, mas de uma forma geral já tinha passado aquele glamour lá da Marta Rocha, né? Eu acho que o concurso de Miss ele foi bem até 70, eu me lembro que em 77, quando a Cássia Janes foi Miss Brasil, a Cássia Janes, ela foi por Indaiatuba, que é uma cidade onde eu morava, né? E naquela época eu fui, porque minha mãe já era conectada com essa coisa de concurso, e nós fomos para Brasília. Na época o concurso era feito em Brasília. Então lá eu acho que ainda tinha um glamour ainda maior. Então eu digo que 83 foi a raspa do tacho. Apesar dos prêmios terem sido muito bons, eu não me arrependo disso de forma alguma, né? Como eu falei, da minha participação, e valeu muito ter participado no Miss São Paulo e ter ganho o carro. Mas eu acho que é isso. Naquela época, a gente tinha um glamour. Na cidade do interior, vamos dizer assim, isso era ainda um pouco mais, um olhar assim, mais carinhoso, né? Era dado uma atenção maior. Às vezes a gente ganhava uma roupa, era convidada para fazer um desfile. Então, são pequenas situações assim. Isso é da minha vivência, porque, como eu disse, eu não fui buscar carreira, né? Então, acredito que as Misses que conseguiram trabalhar mais na publicidade, se tornaram modelos, elas têm talvez um algo a mais para acrescentar do que a minha experiência, né, no pós-concurso. Sim. Olha, altos elogios a você nesta live, Não, né? Todo mundo obrigada. dizendo que você está majestosa, pose de rainha, porte de rainha. Ah, daqui a pouco Obrigada. você vai ler um pouquinho aqui as perguntas dos seguidores aqui. É só para a gente continuar aqui. O que você achou e sentiu em ter participado da live comemorativa dos 40 anos do Miss Brasil 83 aqui no TV Miss Brasil Forever e ter falado virtualmente com a Denise, Miss Mato Grosso do Sul, com a Mônica Lima, Miss Pernambuco, a Eveline Braga, Miss Alagoas, e a Rejane Raider, Miss Rio Grande do Sul?
Olha, foi muito interessante, né? No começo foi até um susto, porque como isso faz parte da minha história, eu tenho muito orgulho de toda essa minha trajetória, mas vida que segue, faz parte da minha história, mas eu não vivo a minha história passada, né? Eu estou sempre focada na minha realidade, no hoje. Então foi muito interessante. Primeiro porque eu resgatei muita coisa que eu vivi. Segundo, porque eu tive acesso às gravações, como foi perguntado aqui, se eu tinha visto. Eu nunca mais tinha visto nada, porque não tive acesso a nada. Então, isso foi bem interessante. Por outro lado, eu estou agora iniciando no digital, porque dentro da carreira, do meu trabalho hoje, né, mulheres 50 a mais, já estou chegando aí na casa dos 60, então a gente tem um mercado também para ser trabalhado. E aí é uma coisa que eu nunca explorei no bom sentido, porque eu não tinha essa intenção. E agora as pessoas, essas mulheres, né, que estão descobrindo que eu fui Miss, que eu tive um histórico de Miss, isso também foi interessante. Então, acho que foi uma experiência muito positiva ter sido ter contactada por você, ter participado dessa live de comemoração e estar, inclusive, aqui nesse momento. Né? Está sendo muito bom. Com certeza, com certeza. Bom, um dos seguidores já tinha feito essa pergunta, e aí ela já estava aqui, é igual o contexto, o conteúdo da pergunta é o mesmo. O que você sentiu ao saber da morte da nossa querida saudosa Marisa Folia Coelho? A gente sabe que a morte ela é inevitável, né? Ninguém escapa. Então, a qualquer momento, qualquer um de nós pode estar seguindo aí para um outro plano. Mas quando a gente se depara com uma morte prematura, né, nas condições em que aconteceu com ela, porque parece-me que foi um acidente de carro, né, se eu não estou Isso. enganada. Então, isso é muito triste, né, porque a gente faz uma projeção de vida, né, de realizar muita coisa, de conseguir construir, seja uma família, seja uma profissão, e quando isso é interrompido tão precocemente, é muito triste, eu acho triste. Então, assim, eu sinto muito pelo que ocorreu com ela, pela perda que também representou, com certeza representou para a família, e é um tipo de perda que a morte é só o tempo. Nós não temos nada para fazer a não ser esperar que o tempo vá minimizando, né, essa dor da perda e deixando uma cicatriz das lembranças boas, né, de tudo que foi vivido da melhor maneira possível. Sim, sim. Jimena, o que você fez ao passar a faixa para Ana Elisa Flores, Miss São Paulo e futura Miss Brasil 1984? Então, como eu comentei com você lá um pouquinho atrás, depois do concurso, quer dizer, nesse primeiro ano pós o concurso do Miss Brasil, a gente tem uma agenda um pouquinho mais movimentada, porque nós somos chamadas em outras cidades para outros concursos, fazer uma foto aqui, uma revista de uma cidade ali numa região X. Então existe um movimento bacana. Depois desse movimento, depois de um ano, é aquilo, por isso que eu digo, é vida que segue. Para mim, eu sempre tive isso muito claro, para não viver de uma coisa que já havia passado, porque aí entra, quer dizer, eu vou ser eternamente a Miss São Paulo 83, porque 83 só tinha a mim. Mas, entretanto, veio a 84, depois já veio a 85. Então, isso vai se renovando e a cada ano é uma que fica do topo para receber ali os convites. Então, depois desse período do concurso, um ano, eu fui voltar para a minha faculdade, eu fui tocar a minha vida. Eu namorava, já antes do concurso eu já namorava, eu continuei com o mesmo namorado depois do concurso, no qual eu vinha me casar e ter filhos e tudo mais. Então, eu segui a minha vida como uma mulher, uma jovem, né, uma moça normal. Sim. E o que você achou do Silvio Santos no comando do Miss Brasil, né, na década de 80? Tem coisas que é difícil da gente avaliar, porque, vamos dizer assim, eu acho que vocês que acompanham os concursos, talvez vocês tenham até mais condições de avaliar, porque eu não acompanhava diretamente. Então, assim, eu tinha um olhar de telespectador apenas, né? A partir do momento em que eu participei, o meu olhar foi com o olhar de participante de bastidor, do que eu vinha por trás. Então, assim, apesar da estrutura que o SBT tinha,
eu penso que poderia ter sido um pouco mais estiloso. Eu acho que ele popularizou demais o processo do Miss, não as candidatas, não o nível de candidatas, mas o processo do concurso, né? Conquanto que o concurso de Miss Brasil, ele foi muito bem feito, porque foi no IMB, né? Então tinha todo aquele glamour do próprio concurso de Miss Itaú, também foi no IMB. Então, assim, eu já era até ambientada ali, não teve aquele impacto, né? De ser a primeira vez, eu já tinha subido naquele palco, já tinha passado por tudo que para muitas mulheres ali, muitas jovens, era a primeira vez. Então, assim, eu penso que poderia ser um pouco mais bem elaborado. Mas é fases, né? Hoje, quando a gente assiste, hoje é totalmente diferente também. Então, eu acho que tudo vai mudando, nada é fixo, nada é estático, e diante disso está tudo certo. Certo. Agora vamos chegar um pouquinho na nossa atualidade. Jimena, qual a sua formação profissional? O que você faz atualmente? Se você casou, se você tem filhos? Fala um Ok. pouquinho de você hoje, né? Bom, vamos lá. Eu tenho um casal de filhos, tenho uma filha que mora na Alemanha, solteira ainda, está com 31 anos. Tenho um filho que também ainda é solteiro, namora, mas ainda não casou, ele tem 32 anos. Eu tive os dois muito pertinhos. O meu filho estava com 2 meses, eu engravidei novamente, foi a melhor coisa, porque aí crescemos os dois juntos, são muito amigos. Tem uma coisa que me traz assim, muita alegria, é ver a amizade, a união, o respeito, o amor que eles têm entre eles até hoje, desde a infância até hoje, enquanto que a minha filha está muito distante, né? Ela mora em Berlim. E eu me formei em letras, fiz uma pós-graduação depois em filosofia da educação, mas o que me trouxe mesmo a realização foi o yoga. Então, eu sou yoga terapeuta e também hoje eu sou aromaterapeuta. Então, eu sempre trabalhei assim com esse viés da saúde, da qualidade de vida, né? Criando um estilo de vida que me projete para uma longevidade produtiva. Não é que eu vivo preocupada com o envelhecimento, mas eu acho que hoje, diante de tanta toxicidade que nós temos na alimentação, no sedentarismo, nos maus hábitos, nós temos uma carga tóxica que acelera o nosso envelhecimento. Então, eu tenho buscado, principalmente nesses últimos 10 anos, depois no início da menopausa, porque a mulher, quando a gente entra na menopausa, o nosso corpo vira de cabeça para baixo. O nosso organismo ele muda completamente. Então, eu tenho trabalhado nesse sentido, nesses últimos 10 anos principalmente, justamente para que eu possa manter a minha qualidade de vida e produtividade até o momento que não fizer mais sentido ficar aqui e tiver que ir para um outro plano também, né? E estou ajudando mulheres também 50 a mais, que são aí na faixa dos seus 50, 55, 60, porque hoje a perspectiva de vida, a produtividade, ela aumentou muito, né? Só que a pergunta é o quanto que ela aumentou com saúde. E hoje você raramente encontra pessoas que têm um sono reparador, que não tomam um ansiolítico de tarja preta, né? Que não tem processo de depressão, de pânico. O pós-pandemia acabou com a nossa segurança, com a nossa estabilidade emocional. Então, eu trabalho nesse viés, nesse sentido de compartilhar a minha experiência, porque eu não sou expert em nada. A minha especialidade é trabalhar o meu autoconhecimento. E é ele que me dá toda a bagagem, né, todo o caminho para aquele caminho que eu tenho que seguir. A opção, as escolhas, né, todas as minhas escolhas são feitas com base no que eu experienciei na minha vida e no que eu estudo agora ainda, porque a gente nunca pode parar, para ter uma estrutura, uma condição física e emocional que me possibilite a longevidade produtiva. Certo. Ô, Jimena, quais são os principais benefícios da yoga? A yoga é um caminho para que você consiga, primeiro, aquietar a sua mente. E aquietando a sua mente, porque as pessoas falam assim, não, eu não consigo fazer yoga, porque o yoga não é para mim, eu sou muito agitado. Não, o yoga é justamente para quem é agitado. Né? Porque não é porque eu faço yoga há 25 anos que eu sou zen. Eu sou pilhadíssima. Se eu não fizesse o yoga, eu já tinha, nem sei o que, acho que eu já devia estar tomando meus tarjas preta também. Né? Então, o yoga, ele é um caminho que vai fazer com que a gente consiga identificar
como é que nós estamos. E aí ele vai fazer você trabalhar sua respiração, a trabalhar sua flexibilidade, preparar o seu corpo para o impacto da vida. Porque hoje as pessoas não têm o preparo mais, as pessoas estão frágeis. E essa fragilidade, ela é uma fragilidade emocional e o físico, por sua vez, acaba ficando frágil também. Então, quando você trabalha muito bem os pranayamas, que são os exercícios de respiração, você vitaliza o seu pulmão, você melhora a oxigenação do seu sangue, você vai fazer com que os seus órgãos funcionem melhor, sua digestão funcione melhor, sua cabeça funcione melhor, os neurônios. Então, da respiração, a gente consegue fazer um apanhado geral com os asanas, que são as posturas, né? Para que a gente vá ganhando esse estofo interno e no momento em que a vida aperta, a gente tem a resistência interna para superar a dificuldade. Então, em linhas muito gerais, o yoga é isso. Parabéns, Jimena. Todo mundo aqui está gostando demais da sua live. Uma oratória incrível, muito gostosa de ouvir, né? E Obrigada. você está muito bem prestigiado. Nosso querido amigo Dido Borges aí, também missólogo, né? Jimena, se uma moça viesse lhe procurar, né? O que você diria para ela, né? Para que ela fosse uma grande Miss, assim, né? Para ela ser uma grande Miss, o que você diria para ela? Que dicas você passaria para essa moça? Olha, eu acho que a reflexão maior é o que ela espera com isso. Né? Porque quando a gente entra num concurso, nós, né, não deveríamos apenas pensar em ganhar, porque uma coroa, uma faixa, só fica na memória, só fica na lembrança, por mais que você tenha ela em mãos, não é? Então, eu acho que a reflexão a ser feita é o que se espera e cuide da sua vida e não faça disso apenas a sua vida. O concurso não é a sua vida. A concurso faz parte do processo da vida. Então, vivencie o concurso, mas esteja certa de que é preciso projetar, trabalhar por a construção de uma vida que ainda tem a ser seguida, né? Então, ninguém pode viver 20 anos, 30 anos depois, vivendo de uma situação que ocorreu há 20, 30 anos atrás, né? Sim, sim. Olha, o Sérgio Carilho, né? Ele diz que trabalha com Feng Shui e aromaterapia também, e admira muito a sua serenidade. Ah, obrigada, obrigada. Eu tô aqui, ó. Tô com o meu difusorzinho aqui ligado, ó. Tá vendo? A gente tem que pôr, né? Tem que pôr para ficar ali mais esconder direitinho ali, para poder bater um Sim, papo bem legal. sim. Jimena, qual foi o lado bom e o lado ruim para você durante os seus tempos de Misses? Olha, eu não consigo medir algo ruim, não. Apesar desse lance lá do sorvete, não foi ruim. É como eu disse, eu acho que as coisas têm que ser como tem que ser. E se aquilo ocorreu, se a ocorrência foi aquela e a condução foi daquela forma, estava tudo certo, né? Já estava escrito nas estrelas, vamos dizer assim. Então, o lado bom é que isso é um adendo na minha vida, foi uma experiência que eu vivi e que faz parte da minha história, né? E isso acho que é o melhor legado que me trouxe. Foi saber que, apesar de toda essa experiência, eu consegui seguir o meu caminho conforme eu havia projetado. Eu creio que isso é o melhor. Sim. E aí eu pergunto para você, qual é a maior lembrança, a maior e melhor lembrança que você guarda até hoje do Miss Brasil 1983? A melhor lembrança ou maior lembrança, eu acho que é o fato de ter convivido com as meninas, né, com as moças de todos os estados, porque é uma riqueza cultural ali, né? É o sotaque, é o jeito de comer, é o jeito de vestir. Então, não dê, hoje eu olho, eu tenho esse olhar. Na época, talvez até não. Mas eu vejo que essa diversidade cultural dentro de um país grande como o Brasil, né? Nós somos todos brasileiros, mas nós temos uma diversidade muito grande aqui dentro. Então, eu creio que essa junção da cultura
é o que foi mais gostoso de ter sido convivido durante os 15 dias que nós ficamos juntos. Sim. Bem, agora vamos à nossa última pergunta da live, né? Uma live tão gostosa assim, que passou tão rápido assim, que eu já não dá vontade de acabar. Mas nós vamos para a última pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai para o ping-pong e você vai dar uma olhadinha aí em algumas perguntas que os nossos seguidores mandou aqui para você. A última pergunta da live, Jimena. Passados 40 anos, valeu a pena Jimena Franco Carmelo ser a Miss São Paulo 1983? Claro, sem dúvida alguma, valeu muito a pena. Tudo faz parte do nosso crescimento, tudo faz parte da nossa trajetória. E essa experiência de ter passado pelo Miss Itaú, né, pelo Miss São Paulo, chegar no Miss Brasil, isso é uma história de vida. A gente amadurece porque você encontra diversidades, como eu também encontrei, e o resultado é a história, a lembrança, são as fotos. Essa experiência é uma experiência, foi única na minha vida, então eu não me arrependo não, e acho que foi muito marcante. E como você perguntou lá atrás, se tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Que maravilha! Então vamos ao nosso ping-pong aqui, Jimena. Eu pergunto e você responde. Uma cidade. Campinas, onde eu vivo hoje. Adoro aqui, amo Campinas. Uma viagem marcante. 84, Alhambra, Espanha. Uma cidade que me trouxe, uma cidade antiga, murada pelos mouros, e que me tocou muito. Seu signo. Peixes, ascendente em aquário. Sua cor preferida. Não tenho. Gosto de variar. Gosto do laranja, gosto do rosa, gosto muito do verde, do azul. Se tivesse que optar por uma, talvez eu colocaria o verde. Eu gosto muito de verde. Sim. Um livro. Um livro. Nossa, me fugiu o nome aqui. É um livro que ele está sendo relançado agora com o nome de Emoções, como conviver com elas. Yoga. Yoga, para mim, Sim. é a minha base. Um prato predileto. Aí você me apertou. Eu gosto de tudo, mas um prato que eu acho que também me toca muito é moussaka, é um prato grego que o dia que eu comi eu falei, nossa, isso aqui é dos deuses. Família. A família é tudo. É a base comum. Maturidade. O yoga ele traz uma base, que é uma base espiritual, é uma base que me traz o autoconhecimento. E a família são valores. Né? Maturidade. A maturidade deveria chegar um pouquinho mais cedo. Mas se a natureza é sábia, né, ela chega na hora que ela tem que chegar. Amizade. Raro hoje em dia, mas muito precioso. Um perfume. Dana Carão. Seu estilo musical. Eu sou bem eclética. Eu gosto de um New Age, até, de repente, se o dia eu acordar ali com vontade de ouvir um tango, eu vou pro tango. Candidatas de 1983. Um grupo muito seleto, do qual seria muito interessante se um dia a gente conseguisse se reunir novamente. Bem, Jimena, antes assim, de nós terminarmos a nossa live, eu quero dizer para você, desde já, que você é uma Miss Brasil Forever, por participar desta série de lives que chegou aos 3 anos no mês passado, né, Miss Brasil Forever. É uma série de lives para homenagear todas vocês, misses brasileiras, sejam estaduais, nacionais, e que eu criei com muito carinho. Então, sinta-se com esse título agora, com sua participação na nossa série Miss Brasil Forever. Né? Eu só tenho que agradecer a você, né, por você ter aceitado o convite, e para mim muito feliz, né, que hoje é uma retomada
de resgatarmos a história, né, dos concursos de Misses do passado. E é uma noite assim que para mim foi deliciosa, né? Me senti em 1983, nós falamos coisas de 83. Eu tinha 13 anos em 83. Foi Nossa. quando eu vi aquele primeiro concurso. Eu estava no domingo, quando ele reprisou, né, no domingo, o concurso foi no sábado. Eu não sabia nem o que era Miss. Aí eu estava na casa de uma amiga da minha mãe, eu com 13 anos. Domingo à tarde, ela ligou o programa Silvio Santos lá, estava passando uns concursos de Miss Brasil. Aí eu não sabia nem o que era aquilo. Aí eu vi as Miss com as faixas, aí eu comecei a me interessar, assim, foi quando eu comecei a me interessar. O que me despertou foi o nome dos estados naquelas faixas. Aí eu comecei a estudar as capitais dos estados, que eu gostava de geografia. Capital de São Paulo, capital de Sergipe, capital do Acre, Roraima, Rondônia. Aí eu comecei a despertar a partir desse momento ali que eu visualizei, né, aquela questão dos nomes dos estados. Aí no ano seguinte, 84, foi que eu assisti completo o concurso e tal. E para mim, meu coração, assim, Pernambuco ainda perdeu por um ponto. Aí foi assim, complicado aquele ano. Mas assim, foi muito legal, assim, hoje eu vejo, acompanhei, aí saía a revista, eu ia na banca, por exemplo, o concurso era um sábado, né? Domingo. Aí a manchete, na outra semana, estava divulgando a matéria do concurso. Eu ia lá na banca, comprava a revista. Ia lá na banca, comprava a revista. Aí me tornei um colecionador das revistas. Tenho até hoje toda a coleção de revistas, manchetes, da década de 80, 90, principalmente anos 70 e 80 que eu resgatei, né? E aí eu fiquei como colecionador das revistas, assim, né? Da época, assim. Esse foi o meu contato inicial com relação ao Miss, no concurso de Miss Brasil. Então, eu vi o seu concurso um pedaço, já estava na metade, não assisti todo. Mas eu digo isso que marcou. Então, por isso que eu fico feliz de resgatar a história de 83, de 84, de 85, porque eu vivenciei aquilo ali, eu olhei, eu assisti, eu acompanhei. Então, isso foi muito legal mesmo. Bacana. Muito bom, muito obrigada aí por toda essa homenagem, né, por esse caminho, por esse espaço que você está possibilitando a todas nós aí, de nós compartilharmos um pouco do nosso passado e do nosso presente. Muito obrigada mesmo. Pronto, agora você pode, antes de nós nos despedirmos, dê uma olhadinha aqui não é o que os seguidores estão falando aí para você. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, vamos lá. Os meus pais estão vivos. O meu pai faleceu há 5 anos, a minha mãe ainda é viva, mora comigo. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Se eu tenho contato com a Solange, não tenho contato com a Solange. Cida, boa noite, minha querida, passou por aqui, uma amiga. Vamos ver aqui. Se eu conheço. Ah, ok. A serenidade. Tem uns momentos também que eu estou a 1000 por hora, que aqui a gente está mais centradinho, então consigo transmitir a serenidade, né? Muito obrigada. Borges, aqui, Dido Borges. Parabéns, Sérgio. Eu não estudei psicologia, eu poderia até ter estudado psicologia, né? Na época, não passou isso pela minha cabeça, mas não está descartado ainda não. Às vezes eu penso em fazer algum tipo de terapia, porque eu acho que hoje eu tenho muito conhecimento prático nesses anos que eu tenho trabalhado. Aqui, Emília entrou, a Ana, uma amiga também. Obrigada, Ana. Observações aqui, deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma perguntinha? As notas, né, o que a gente comentou já sobre as notas, né? O José Roberto perguntou aqui quem era a sua favorita em 83. José Roberto, ela já respondeu essa pergunta. Assista a live depois que você vai ter a resposta, né, da nossa querida Jimena. Assim. E incrível, incrível, incrível. Uma noite maravilhosa. Acho que respondi tudo, né? Sim, sim, sim. Agradeço aí os comentários, né? Obrigada. Mulher sempre gosta de receber um elogio, né? Não vou negar, não. Então, muito obrigada aí pelos elogios feitos. E qualquer dúvida,
O Marcelo está perguntando, Jimena, o Marcelo está perguntando se você guardou seu vestido do Miss Brasil. Olha, eu guardei por muito tempo, mas depois chega uma hora assim, você tem filho, aí você muda de casa, fica um negócio meio trambolho, sabe? Então, assim, o que eu guardei mesmo, eu desfiz dele, dos dois, de todos eles, mesmo lá do Miss Itaú também, que eu tinha uns vestidos bonitos. Agora, as fotos, a faixa, as duas faixas, né, de Miss São Paulo e a de Miss Itaú, essas eu guardo. Essas aí é desnecessário, afinal de contas faz parte do histórico, é pequeno, não guarda volume e tudo mais, então, mas os vestidos eu me desfiz sim. Tá certo. Tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês, né, pela participação aqui na live com a Jimena. Foi uma live incrível. Daqui a pouco a live vai estar salva aqui no TV Miss Brasil Forever. Também faço um pedido, um gentil a todos vocês que estão assistindo a live agora. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam lá no meu canal Miss Brasil Forever no YouTube, porque esta live amanhã vai estar no YouTube também. E aí você se inscreve, indica para seus amigos, familiares, parentes lá no YouTube. Se inscreva, me dê uma força lá no canal do YouTube, tá certo? Eu vou ficar muito grato, né, de ter vocês participando conosco, inscritos lá no canal, no TV Miss Brasil Forever no YouTube. Jimena, deixe sua mensagem final para os nossos seguidores. Bem, eu penso assim, devido a todo esse processo que eu trabalho, né, que é a minha forma de conduzir a minha vida, então eu diria assim que nós deveríamos, né, cultivar o silêncio, cultivar a paz, ou melhor, cultivar a calma. Cultivar a calma, ela é um precedente para a gente chegar na paz. Então, quando a gente cultiva o silêncio e cultiva a calma, nós conseguimos mais facilmente trabalhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento nos traz as respostas que tanto nós ansiamos. E dessas respostas é que nós encontramos a verdadeira paz. Então, a minha mensagem é: pratiquem o autoconhecimento, porque ele é libertador. Show, Jimena, show. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E convido a todos vocês na próxima quinta-feira, dia 31 de agosto, na semana que vem, nós teremos aqui uma live comemorativa dos 45 anos do Miss Brasil 1978, com a nossa querida Suzana Araújo. E Misses de 78 participando também. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência aqui na nossa live. E já a live vai estar salva aqui para todos aqui, amigos e familiares, contatos. E é um trabalho que eu faço com muito carinho para todos vocês, tá bom? Jimena, boa noite para você, um beijão, muito obrigado. Conte sempre comigo, conosco aqui do TV Miss Brasil Forever, viu, minha rainha? Valeu a pena aí. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite.